mais e mais nós vamos ter que otimizar a produção de forragem. E otimizar, eu digo, extrair mais por área. Mas ao mesmo tempo que a gente extrai mais material por área, a gente tem que garantir uma boa qualidade. E eu acho que a grande pergunta é como que a gente vai continuar fazendo isso? Continuar aumentando produção na mesma passada que aumenta o valor nutricional. E aí entra todas essas dificuldades, né, que a gente está vendo, né? Por exemplo, você mencionou aí fator climático. Aparentemente a gente está tendo mais dificuldade com isso do que no passado, né? Aqui em Wisconsin mesmo a gente teve 2 ou 3 anos seguidos de problemas, né, durante plantio ou durante o crescimento do milho. E eu acho que isso é muito importante porque mais e mais a gente vai ter que se adaptar. Olá, ouvintes! Meu nome é Gustavo Almeida, sou médico veterinário, nutricionista de vacas de leite e host aqui do Mais Rumen Podcast. As nossas métricas mostraram que 82% de quem assiste os nossos vídeos ainda não está inscrito no nosso canal. Por isso, eu venho aqui pedir para vocês não perder o nosso conteúdo e não perder a chance de estar assistindo antes dos outros o nosso material. Aproveite que você está aqui, aproveite que você assistiu o nosso conteúdo para se inscrever no canal e não ficar por fora das nossas novidades. Você se inscrevendo não só vai ajudar a gente na nossa amplitude, como também na relevância dos nossos convidados. Por isso eu conto com vocês se inscrevendo. E um ótimo episódio para vocês, pessoal. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Vamos bater um papo sobre silagem de milho, carboidrato e outros assuntos relacionados à nutrição de bovino de leite. Luiz, seja bem-vindo e se apresente aos nossos ouvintes, fazendo favor. Primeiramente, aí, uma satisfação poder fazer parte aí do podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Ferrareto, eu sou professor associado e extensionista da Universidade de Wisconsin. Eu sou originalmente de Jundiaí, em São Paulo, e aí eu fui estudar em Botucatu, zootecnia. Aí, quando eu formei em 2008, eu mudei aqui para Wisconsin mesmo, para estudar com o professor Randy Shaver, aí fiz mestrado, doutorado, aí mudei rapidinho para Nova York e fiz um pós-doutorado no Instituto Minor, e em 2016 eu virei professor na Universidade da Flórida, fiquei lá por 4 anos e desde 2020 eu estou de volta aqui em Wisconsin, trabalhando com tudo isso aí que a gente vai estar discutindo hoje, aí, silagem de milho, como utilizar carboidratos e assim por diante. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Rumenzin, tradição que gera confiança. Adisseu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Luiz, é um prazer ter você com a gente aqui hoje e ter um brasileiro despontando tanto nessa pesquisa tão importante como você tem conduzido. Para começar esse bate-papo, Luiz, silagem de milho e vaca de leite de alta produção. Essa dupla sempre existiu? O que podemos comentar sobre? Eu acho que a silagem de milho, obviamente, né, é um ingrediente muito importante, né, principalmente para vacas de alta produção, né. Aqui em Wisconsin, eu acho que a história é bem interessante, porque por muitos anos, né, se a gente voltar à década de 70 e antes, né, muitos fazendeiros tinham muito mais silagem de alfafa do que silagem de milho, né, na dieta. Mas com o crescimento dos rebanhos, necessidade de maior produção, né, de forragem para suprir energia, né, eu acho que a silagem de milho foi despontando, né, e hoje virou basicamente um ingrediente essencial, né. Eu acho que não tem mais comparação, pelo menos aqui em Wisconsin, em algumas outras áreas, né, a quantidade de silagem de milho que a gente coloca dentro de uma dieta comparado com outras forragens, né. Ô Luiz, qual o maior desafio hoje que a forragicultura e a nutrição de ruminantes enfrentam no cenário global, considerando as mudanças climáticas, aí a nosso trabalho relacionado à sustentabilidade?
Eu acho que esse é um desafio importante, né? Porque mais e mais nós vamos ter que otimizar a produção de forragem, né? E otimizar, eu digo, extrair mais por área, né? Mas ao mesmo tempo que a gente extrai mais material por área, a gente tem que garantir uma boa qualidade, né? E eu acho que a grande pergunta é como que a gente vai continuar fazendo isso, né? Continuar aumentando produção na mesma passada que aumenta o valor nutricional. E aí entra todas essas dificuldades, né, que a gente está vendo, né? Por exemplo, você mencionou aí fator climático, né? Aparentemente a gente está tendo mais dificuldade com isso, né, do que no passado, né? Aqui em Wisconsin mesmo a gente teve 2 ou 3 anos seguidos, né, de problemas, né, durante, né, o plantio ou durante o crescimento do milho, né? E eu acho que isso é muito importante porque mais e mais a gente vai ter que se adaptar, né? E como que a gente vai conseguir se adaptar? Primeiro a gente vai precisar de plantas, né, com boa genética, né? Eu não sei se a gente vai conseguir ter um material resistente às dificuldades climáticas, mas mais tolerante, né? Isso vai ser muito importante, né? E a partir daí a gente vai ter que desenvolver esse material, né, para suprir o valor nutricional, né? Eu acho que quantidade e qualidade tem que andar lado a lado, né? É muito difícil falar de um sem falar de outro. Obviamente que tem dificuldades aí, né? Mas eu acho que essa é uma das coisas que a gente vai ter que começar a prestar atenção, né? Mesmo porque se você pegar as grandes fazendas, né, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, elas estão crescendo, mas a área para produção de forragem não cresce da mesma maneira, né? E começa a ficar cada vez mais difícil a gente ter essa quantidade, né, de boa qualidade para suprir, né, a demanda das vacas. Ô Luiz, quais as tecnologias mais promissoras que o senhor vê emergindo aí na área de forragem, nutrição de precisão? Você acha que a gente vai estar mais dependente de sensores, inteligência artificial? O que você acha que pode estar revolucionando aí o manejo nas fazendas? Eu acho que essa parte aí de inteligência artificial, adoção de tecnologia vai ser essencial, né? Obviamente, né, já tem muita tecnologia boa no mercado, né? Mas eu acho que vai chegar o ponto que a gente vai ter que começar a fechar os pequenos gargalos que tem, né? Por exemplo, né? Uma coisa que eu acho que a gente precisa muito, né? Quando que a gente vai ter uma ferramenta que nos permite entender o valor nutricional do que a gente está colhendo em tempo real para poder mudar de forma rápida, né? A regulagem de uma colhedora automotriz, por exemplo, né? Durante a colheita, né? E por que eu estou falando isso, né? Com certeza existem tecnologias que fazem mapeamento de campo para a gente poder entender qual que era a variação do campo, mas assim, eu acho que alguma hora a gente vai precisar de uma ferramenta que automaticamente fala assim: chegamos numa parte do campo que está mais úmida, né? Abre um pouquinho a faca, abre um pouquinho o rolo, né, para passar um pouco melhor o material. Ou então chegou numa parte que está mais seca, né? Provavelmente grão mais duro, né? Será que a gente consegue automaticamente já ter, né, potencial para apertar o rolo, diminuir tamanho, distância entre facas e garantir que o material não vai estar tão com partículas tão longas que vão causar depois problema de densidade, de compactação e depois até seleção na hora do coxo, né? Então eu acho que essas diferentes tecnologias vão ser super importantes, né? E se você traduzir isso para outras culturas, né? Eu acho que a gente ainda precisa muito, né? De um processador de grão focado em sorgo, né? Eu sei que a discussão hoje é focada em silagem de milho, né? Mas está tudo interligado aqui, né? E eu acho que a gente precisa continuar melhorando essa parte para as outras culturas também, né? Para a silagem de milho, eu acho que as colhedoras avançaram muito nos últimos anos, né? Mas eu ainda acho que dá para continuar manejando. E obviamente, né, eu mencionei híbridos, né, mais cedo. Acho que a gente tem que continuar buscando, né, híbridos que têm boa produtividade, né, mas que ajudem com o valor nutricional. Aproveitando que a gente está começando esse bate-papo, ô Luiz, você poderia descrever os tipos de silo, vantagem e desvantagem? A gente tem todo tipo de ouvinte aqui, alguns são estudantes, estão nos primeiros anos da academia. Claro, posso sim. Eu acho que os tipos de silo
eles não são muitos, né? Eu acho que são 4 tipos principais, né? É, um que era muito comum aqui nos Estados Unidos e já não é tão mais é o silo torre, né? Para quem for na Embrapa Gado de Leite, eles têm esse silo lá, né? É bonito até de ver, né? Aqui, normalmente, o pessoal mudou disso aí por algumas dificuldades de lidar, né? Basicamente, o silo torre, você não vai ter uma compactação feita por maquinário, né? Basicamente, a gravidade vai estar fazendo essa compactação. A vantagem é que você precisa, né, teoricamente, de uma área menor para o seu silo, porque basicamente você está aumentando a altura dele. Né? A dificuldade associada a isso é que a compactação ela varia muito da parte de baixo até a parte de cima, né, do silo torre. E também existe problema com efluente, né? O silo torre, quando você perde efluente, faz uma bagunça, né? No lugar. Por exemplo, a gente tem no nosso Taistol aqui, silo torre, né? E é dentro da onde a gente tem a sala com os alimentos, né? Tem época do ano que é terrível, né? Porque tem muito efluente perdido, né? E causa algumas dores de cabeça, né? Os outros tipos de silo seria o silo bolsa, né? Aquele que parece uma salsicha, né? Feito de plástico. Eu acho que uma das vantagens do silo bolsa é você poder fazer silos menores, né? Mais pontuais para as vacas, né? A desvantagem é o maquinário, né? Você precisa ter um maquinário específico. Demora mais normalmente na colheita, porque você tem que dar tempo para o material ser bem encaixado dentro do silo. Né? Então, acho que assim, mas é uma boa opção, muito utilizado. Né? E aí a gente tem o silo que a gente consegue compactar com maquinário, né? Que seria ou o silo de superfície, né? Ou o silo trincheira. Né? Eu acho que ambos são boas opções aí também. Obviamente, né, o silo trincheira, né, você vai ter que ter uma estrutura, né, ou você vai ter uma parede aí de concreto, né, ou então você vai ter que cavar um buraco aí para ter aquela parede de terra mesmo, né. Eu acho que você tem que tomar cuidado com a parede de terra, porque você vai estar trazendo aí solo, micro-organismo para o silo, né, então se você fizer isso tem que ser muito bem vedado, né, plástico e tudo mais, né, mas essas são as opções. A vantagem é que você consegue uma compactação muito boa e você consegue ter silos maiores, né. As fazendas grandes elas vão estar focando muito aí ou em silo trincheira ou silo superfície, né? E os silos estão ficando aí cada vez maiores. Líder global em biosoluções, a Novonesis trabalha a melhoria da performance por meio de probióticos que fortalecem a saúde dos animais. Para ruminantes, apresentamos o Bovacillus, probiótico que pode ser utilizado em todas as etapas produtivas. Compatível com os principais suplementos alimentares, inibe patógenos, melhora o aproveitamento dos nutrientes e o desempenho animal. Novonesis, mais do que ciência, entregamos propósito. Bem-vindo à era das biosoluções. Cada dia a gente vê mais um grande silo do que aqueles pequenos silos sendo usados ao longo do ano, né? Ô Luiz, falando em desempenho agora, como que eu posso diferenciar uma silagem normal de uma silagem de alta digestibilidade? Olha, eu acho que quando a gente fala de digestibilidade, tem 2 pontos que a gente tem que cobrir, né? Digestibilidade de fibra e digestibilidade do amido, né? Pensando a nível de digestibilidade de fibra, né? Eu acho que alguns indicadores que a gente tem que prestar atenção seria uma metodologia in vitro ou in situ, né, de digestibilidade. Eu uso muito 30 horas, tem gente que gosta de usar o 48, né? Hoje a gente já tem diversos números para isso, né? 12, 24, 30, 48, 120, né? Mas eu acho que essa é uma das métricas que eu gosto, né? Porque te permite ver, né, quão rápido esse material consegue ser digerido. E eu também gosto de utilizar o FDN indigestível, né? Que aquele 240 horas, né, o resíduo, né, de 240 horas. Porque a gente assume que, né, depois de 10 dias esse material não consegue ser quebrado no rumen. Então eu acho que a combinação desses 2 números, né, ajudam a gente a ter uma boa noção, né, do valor nutricional dessa silagem. Do ponto de vista do amido, né, é um pouquinho mais complicado, porque a gente vai ter que entender a combinação da digestibilidade, né, que normalmente a gente usa o amido 7 horas aqui, né, o pessoal está querendo introduzir novos tempos, né, de incubação, mas os 7 horas ainda é o principal, e a gente tem que entender essa parte de tamanho de partícula, né,
Por quê? Né? Porque no caso do amido, se a gente não quebrar grão, a digestibilidade química dele, né, o in vitro do amido, ele se torna menos importante porque a gente não consegue ter acesso, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que focar. Aproveitando o gancho do FDNI, por que ele é considerado um dos maiores limitadores do consumo de matéria seca e, por consequência, produção das vacas? Eu acho que o FDNI é uma métrica que veio para, eu vou dizer substituir, mas não necessariamente, né? De forma similar ao que a gente considerava a lignina, né? Basicamente, se a gente for pensar na digestibilidade da fibra de uma planta, né? A lignina é a parte do FDN que não é digestível, né? No rumen de uma vaca, né? E todo o material, celulose, hemicelulose que está conectado à lignina, ou vai ser digerido muito devagar ou não vai ser digerido, né? E o FDNI basicamente captura, né, essa fração, né? Eu acho que o FDNI é interessante, né? Por quê? Porque se a gente pega os estudos que já estão disponíveis, né, existe uma relação, né, do FDNI na dieta, né, com a ingestão e com a produção de leite. Por que isso é tão importante para a ingestão? Né? Eu acho que isso é importante porque a parte indigestível da fibra, enquanto ela não for digerida ou reduzir o tamanho de partícula via mastigação, esse material ele vai ficar dentro do rumen. Né? E quanto mais material tiver dentro do rumen, menos provável que a vaca vai para o coxo e vai consumir mais. Né? Então eu acho que é basicamente um fator de enchimento, né? Limitação via enchimento ruminal. Né? Por isso que eu acho que é um número tão interessante aí. E as silagens brasileiras têm mesmo maior teor de FDNI, menor digestibilidade? Você acha que isso é função do clima, dos manejos? O que tem contribuído com isso? Eu acredito que sim. Alguns, eu vou dizer meses, mas já não sei mais se é meses ou já faz quase um ano. Alguns meses atrás eu tive a oportunidade de pegar um banco de dados, né, com o 3R Lab aí no Brasil, e para tentar entender um pouquinho sobre quais são os valores mais comuns, né, para a silagem brasileira, né, comparado com o mesmo levantamento que a gente faz aqui nos Estados Unidos, né, e o que a gente viu é que a digestibilidade de fibra aí no Brasil, ela é um pouquinho mais baixa do que a gente vê aqui nos Estados Unidos, né. Eu acho que tem diversos fatores para isso, né, provavelmente ambiente, né, como você comentou, né, com certeza em locais mais quentes, né, a fibra ela é menos digestível, né. Por exemplo, a gente viu uma fibra menos digestível na Flórida, né, que é um lugar muito mais tropical, comparado aqui com o Wisconsin, que é um lugar bem mais frio, né. Então, assim, esse é um dos pontos, né. Provavelmente existe aí uma interação também entre genética e ambiente, né, que é algo difícil de se estudar, mas eu acho que alguns híbridos, né, eles têm mais dificuldade numa temperatura quente do que numa temperatura fria, né, então eu acho que isso afeta também. Do ponto de vista de manejo, eu acho que alguma das coisas que podem afetar, né, e aí eu já não sei te dizer como é que funciona aí no Brasil, né, seria o manejo da cultura em termos de fungicida, fertilização, né, se não é bem feito, existe uma chance muito grande de você ter uma digestibilidade menor, e obviamente, né, se você tiver diferentes tipos de praga, né, provavelmente isso vai limitar a digestibilidade também. Tá? Ô Luiz, se a gente for pensar em ponto de colheita, mirar na matéria seca ainda é uma escolha sensata, ou tem mais alguma coisa para somar com isso? Eu acho que hoje a gente tem que focar em mais de uma métrica para essa parte de maturidade, né, tempo de colheita. O que a gente tem discutido muito aqui é uma combinação entre teor de matéria seca da planta e a linha do leite, né, do grão. Né? E a razão disso com o melhoramento genético, né, principalmente relacionado à parte de saúde da planta, a gente está vendo uma disparidade um pouco maior entre grão, né, e planta em termos de secagem. Né? Então eu acho que isso é importante porque às vezes você chega num ponto que o grão está pronto e a planta não está, ou a planta está pronta e o grão já passou. Né? Então a gente tem que focar nas diferentes variáveis aí, né, para poder tomar uma decisão mais bem informada. Né? Tem gente que gosta de usar teor de matéria seca do grão, eu não tenho utilizado isso como fator, mas eu acho que também funcionaria bem, assim como a linha do leite.
A grande maioria dos nossos ouvintes são brasileiros, né? Então, se a gente for pensar em altura de corte, a gente sabe que isso é um assunto controverso, mas acho que era importante passar por ele. O que você gostaria de pontuar, Luiz? Olha, eu acho que a altura de corte é controverso aqui também, né? Qual que é a vantagem de você alterar a altura de corte, né? A vantagem de você alterar a altura de corte é que você deixa mais material indigestível no campo, né? Por quê? Porque aquela parte de baixo da planta tem aí um maior teor de lignina, né? Que é basicamente o que a gente discutiu mais cedo aí, a parte indigestível da fibra, né? A vantagem de você aumentar a altura de corte, além disso, é que você está diluindo, né, a mesma quantidade de grão em menos planta. Então você também aumenta o teor de amido, né, da sua silagem, né? O problema é que se você está deixando mais material no campo, você está colhendo menos, né? E é essa que é a grande dificuldade, né? Colher material suficiente, né, visando uma maior qualidade. Infelizmente, né, tudo que a gente sabe que melhora a digestibilidade de fibra hoje, né, é uma troca, né, qualidade por quantidade, né, ou quantidade por qualidade, né, depende de como você vê. Eu acho que em algumas situações vale a pena considerar a maior altura de corte para ter um material melhor, né, que vai ser melhor utilizado pelas vacas, mas para fazer isso você tem que ter um bom planejamento, né? Planejar bem a área aí para ter material suficiente, ou então ter uma parte da área mais focado para vaca de alta produção, uma outra parte colher de altura de corte normal, né? Para as vacas de menor produção. Mas esse é um tópico complicado em todo lugar, né? Esse ano aqui, por exemplo, a gente achou que fosse ser um bom ano para fazer isso, né? Porque o material estava vindo muito bem, né? Com alta produtividade, né? E muita gente não quis fazer, quis colher mais, e coincidentemente a qualidade da fibra esse ano está bem ruim, né? Ou seja, deveria ter feito, né? Porque material ruim você pode ter bastante, a vaca ainda não vai comer, né? Mas de novo, né? Você tem que garantir que você tem material suficiente. Ô Luiz, não deixando de conversar sobre regulagem de máquina, eu costumo dizer que o cracker aperta na hora que o operador vê o carro do nutricionista chegando, né? Então, não é sempre que a gente consegue acompanhar a colheita, mas alguns pontos de detalhe aí para nosso ouvinte estar se atentando e a gente poder agregar isso aí no campo. Eu acho que são dois pontos principais que a gente tem que lembrar, né, que vão ser extremamente importantes desse ponto de regulagem de máquina, né? Um é a quebra de grão, né? Eu mencionei mais cedo que se você não quebrar grão, né, o amido que está dentro desse grão ele não vai ser utilizado pelas vacas. Tá? O que acontece é, as bactérias no rumen elas não conseguem, né, se anexar ao grão de milho, dessa parte de fora do grão, e daí começar a digestão do amido. Isso também é verdade para as enzimas, né, que digerem amido no intestino da vaca. Ou seja, não quebrou grão, pode esquecer que você tem amido nessa silagem, né? Essa que é a grande realidade. Claro que a vaca vai mastigar um pouquinho, vai ter uma parte que vai ser utilizado, mas você vai diminuir consideravelmente esse ponto. Então você tem que garantir que o rolo está bem apertado, né? Eu acho que entre 1 e 3 milímetros seria o mais comum para uma colhedora automotriz, né? Eu não tenho experiência com esses novos crackers das colhedoras de acopladas, tá? Então eu não vou comentar sobre isso, né? Mas eu acho que também, se você tiver a oportunidade de apertar, tem que apertar também. E, obviamente, tamanho de partícula se soma a isso, né? Quando você sabe que você tem uma silagem mais difícil de quebrar grão, diminuir o tamanho de partícula ajuda, porque a faca pode bater nesse grão e quebrar, né? E, obviamente, para colhedora acoplada, isso é essencial, né? O problema de você diminuir muito o tamanho de partícula é que você também precisa de fibra efetiva, né? Eu acho que isso é importante porque eu gosto de fibra que tem aí, né, que bate naquela peneira de 8, né, da Penn State, para quem conhece a Penn State, né? Mais que isso é ruim, eu não gosto de partícula muito longa, né? Mas muito mais curto também é problemático, né? Então você tem que achar um meio termo. Aqui o pessoal tem começado a colheita em torno aí de 16 a 19 milímetros, né? E aí você vai ajustando conforme a necessidade. Eu acho que a palavra ajustar que é o essencial, né, para a silagem de milho. Por quê? Né? Porque você tem que observar o que está acontecendo na colheita, né? Obviamente, uma silagem mais passada, ela é mais difícil de colher, então você provavelmente tem que prestar mais atenção na variação de campo,
né? E eu acho que esse que é o ponto, né? O pessoal fala aí, né? Obviamente, ele vai apertar porque o nutricionista está vindo, mas eu acho que é de interesse da fazenda, né? Treinar o pessoal para entender a importância disso, né? As maiores fazendas aqui, né? O pessoal é treinado para ver isso, né? Por quê? Porque quanto mais cedo você pegar um problema aí de grão inteiro ou de partícula que não está adequada, mais rápido você resolve esse problema, né? Porque deixar para resolver depois que abrir o silo, aí você tem um ano para esperar, né? Aí eu sei que aí no Brasil o pessoal consegue colher safrinha, né? Aqui pra gente é uma vez por ano, né? Ou deu certo ou não deu, né? Então eu acho que é importante estar ali, ver e garantir que está tudo sendo feito de forma correta. A gente falou do grão, vamos aproveitar para conversar sobre o KPS, o que seria esse índice, qual o valor mínimo a gente deve estar buscando. O KPS é uma metodologia que foi feita para a gente tentar entender, né, se a silagem tem grão quebrado em 4 pedaços ou mais. Tá? Quando o Dr. Mertens aqui no USDA fez a pesquisa dele, que desenvolveu essa metodologia, eles associaram aquela peneira de 4,75 milímetros a um grão que fosse quebrado em 4 partes. Tá? Não é perfeito para 4 partes, tem grão que é um pouco mais, um pouco menos, né? Mas é esse que é basicamente, né, o conceito associado ao KPS. Né? O KPS é uma metodologia boa, né, porque te permite, né, ver quão boa está a silagem, né, mas tem que lembrar que o KPS não te permite fazer mudança na colheita, né, ou seja, né, se tiver ruim, vai ficar ruim, né, você corrige para o próximo ano. Números de KPS, né, teoricamente, quando isso foi desenvolvido, se você tivesse um valor abaixo de 50% era ruim, entre 50% e 70% era adequado e acima de 70% estava ótimo. Né? Hoje existe um conceito que alguns nutricionistas usam aqui, de que o ideal seria estar chegando mais perto de 75%. Tá? Muito mais que 75% é difícil, tá? Mas é mais ou menos essa que é o critério. Mas, né, eu mencionei que é difícil a gente ter tomada de decisão baseada no KPS na hora da colheita, né? Por quê? Porque demora 2, 3 dias para voltar o resultado do KPS, né? Eu não sei exatamente quantos dias demora aí no Brasil, né? Mas para a gente aqui é um mínimo de 2 a 3 dias. Ninguém vai esperar 2, 3 dias com a máquina parada. Né? Então eu acho que a gente tem que fazer um acompanhamento no campo, né? Fazer aquele teste com o copo, né? Coloca água, coloca o material, vê quantos grãos estão inteiros, né? O ideal é não ter grão inteiro, né? Ou então existe um método adaptado do KPS, né? O meu amigo Gustavo Salvati, que estava liderando essa parte aí, a gente trabalhou com ele nisso, né? Basicamente você seca a amostra aí no air fryer e você usa exatamente a mesma peneira do KPS para ver esse material na hora da colheita, né? E garantir, né, que você está tendo grãos quebrados, né? Eu acho que isso que a gente tem que fazer. E, doutor Luiz, qual é a sua opinião aí relacionada ao uso de inoculantes bacterianos numa silagem de milho? É indispensável? Eu acho que é extremamente necessário, né? O inoculante microbiano, né? Eu uso analogia aqui ao seu seguro do carro, né? Você não quer ter que usar, mas quando você precisar, você vai querer ter, né? E por que eu estou falando isso? Porque se você pegar uma cultura que nem o milho, né? A parte inicial da fermentação, a cultura do milho tem total condição de fazer, né? Aquela produção de ácido lático para baixar pH e assim por diante. Mas e se não conseguir? Né? E não, você não tiver uma boa fermentação? Tem diversos problemas que podem acontecer. Tá? Uma outra vantagem do inoculante microbiano é que para culturas como o milho, né, que a gente tem problema de estabilidade, né, estabilidade é basicamente aquele aquecimento, né, via deterioração que acontece após a abertura. Né? Aí você pode colocar um inoculante tipo Buchneri, que traz ácido acético, né, e te permite, né, ter uma silagem mais estável. Né? Não é que vai eliminar a deterioração, né? Mas vai atrasar o suficiente, né, para você conseguir fornecer para as vacas, né, antes que deteriore. E eu acho que é uma ferramenta extremamente viável. Mas eu acho que é importante a gente salientar dessa parte de inoculante
que existem muitos inoculantes, muitas empresas, né, muitos tipos de inoculante. Minha sugestão é, presta atenção nos inoculantes que têm pesquisa, tá? Porque você quer garantir que você vai usar um material, né, uma bactéria que funciona, né? E existem bactérias no mercado, eu não gosto de falar isso, mas tem que ser falado, né? Existem bactérias no mercado que nem a quantidade de bactéria no inoculante seria suficiente para dar resultado. Eu sei porque eu já testei produtos assim, né? Que a quantidade mínima de bactéria não é ideal. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Além da concentração, também é importante a conservação, né? Muitas vezes a gente encontra o inoculante no balcão da cooperativa e ela está aqui em Minas Gerais, em região que facilmente pega 35, 40 graus e a gente quer essa bactéria viável, né? Com certeza. E muitos dos inoculantes, eles precisam estar refrigerados em geladeira, né? Então, assim, eu acho importante prestar atenção nisso, com certeza, né? Um erro muito comum que a gente vê aqui é similar, mas não está no balcão, né? Está no porta-luva do carro, e aí você para o carro no sol aí 20 dias, né? E aí você vai colocar ele na água, não vai funcionar, né? Com certeza tem que ser prestado atenção, né? Professor, eu penso um detalhe, sabe? Eu fui criado ao lado de uma padaria e os meus vizinhos sabem que o negócio dele depende da fermentação. Eu gosto de fazer kombucha e eu sei que no processo de fazer a bebida, a fermentação é demandante. A gente tem amigos que fazem cerveja artesanal e eles levam essa fermentação muito a sério. E eu acho que a fermentação, um processo ali que é totalmente que a fazenda leiteira é totalmente dependente, mas muitas vezes eu não vejo ela enxergando isso como tão necessário no seu negócio. Ela não vê a fazenda como um negócio da fermentação. A padaria sabe que ela é da fermentação, a cervejaria sabe que ela depende da fermentação, mas a fazenda eu vejo muitas vezes que ela não sabe o quanto que ela depende da fermentação ali ou aquilo é demandante. Não, com certeza. E eu acho que esse é o mesma situação que a gente vê aqui, né? E eu acho que... E a gente conversou sobre inoculante, mas não é só o inoculante, né? É todo o processo, né? Boa compactação, né? E boa compactação exige, né, quantidade adequada de material chegando no silo, né? Compactação com trator limpo para você não trazer sujeira para dentro do silo, né? Depois uma boa vedação, né? Vedação rápida, né? Aí tem todos os tipos de lona que você pode usar, né? Eu gosto muito da lona que tem a barreira de oxigênio, né? Não só para o topo, mas para as paredes também, né? A gente tem visto uma quantidade de perda muito inferior, né, no campo, né, inferior não, menor, né, muito superior à qualidade, né, e eu acho que assim, tem muitas camadas, né, que afetam a fermentação, né, e o que o pessoal tem que lembrar é o seguinte, né, se você colher 1 tonelada e por causa da má fermentação você perder material, você ainda pagou por 1 tonelada, né, ou seja, o seu material vai ficar menor e você está pagando mais por unidade que você está alimentando para a vaca, tá? E quando o senhor diz barreira de oxigênio, está falando de uma lona anexa a outra junto ali ou as duas camadas? Uma É, e a outra? eu acho que o ideal é a gente ter 2 camadas, né? Aquela mais fina que fica por baixo, que retira mais ar, né? Que é a barreira mesmo de oxigênio, e depois uma lona de boa qualidade por cima para realmente cobrir, né? Eu acho que o ideal é a gente ter 2, né? Obviamente, eu acho que tem como ter bom manejo com uma só, né? Mas eu vejo benefício em se utilizar as 2. Uma vez que eu quero um ambiente anaeróbio, se eu conseguir melhorar a vedação, eu estou ganhando, né? Com certeza. E proteger o silo, né? Eu acho que um outro problema que a gente vê às vezes é plástico rasgar, né? Por diversas razões aí, né? E o pessoal não tapar, né? Principalmente silo bolsa, né? O silo bolsa que dá para tapar sem perigo, né? Tem que ter uma pessoa lá que de vez em quando vai dar uma checada, garantir que não tem buraco, né? Cada entradinha de ar que você tiver ali é uma perda, né?
E a abertura desse material aí, o senhor recomenda com 90, 100, 120 dias? Qual a importância dessa cura aí da silagem? E o que a gente tem de ganho de digestibilidade do amido ao longo do tempo? Eu acho que o mais importante é garantir uma boa fermentação, porque a boa fermentação vai ajudar não só a preservar, mas também a melhorar a digestibilidade do amido, né? Basicamente as bactérias aí, elas deixam, do silo, né? Elas deixam o amido mais disponível para a vaca. O que a gente tem visto é que a hora que você chega entre 3 até 4 meses, né, é quando você chega num ponto que a digestibilidade aumentou bastante e depois ela continua a aumentar, mas esse aumento ele é menor, né? A magnitude do benefício é menor, né? Qual que é a dificuldade de se ter uma silagem fermentando por 3, 4 meses aí antes de abrir? Você precisa de mais material, né? Porque você vai ter que planejar melhor, né? Esse também precisa de um manejo melhor, né? Porque se você está estocando por mais tempo, qualquer perda, né, relacionada à fermentação ou qualquer outro problema pode ser um problema maior, né? Mas hoje eu acho que entre 3 meses, 3 meses eu acho que é suficiente para você chegar naquela digestibilidade do amido maior. Quando a gente veda o silo, a gente está pensando em proteger ele do ar e da água, né? E quando eu falo do ar e falo assim de fungo, levedura, o que que essa instabilidade pode trazer lá no coxo, no consumo, na performance? O grande problema da instabilidade é que instabilidade é basicamente um reflexo da deterioração, né? O que que acontece? A partir do momento que você abre o silo e o oxigênio começa a entrar, os fungos e leveduras eles começam a utilizar esse oxigênio, né? A gente acha que a falta de oxigênio mata fungo, mata levedura, e não mata, né? Eles estão só dormindo, né? Tá só dormente no silo. A partir do momento que você tem oxigênio, principalmente as leveduras, elas vão começar a proliferar. E o grande problema da levedura é que ela consegue usar ácido lático, né? Como substrato, né? E a gente vai ter bastante ácido lático numa silagem de milho, né? A partir do momento que eles começam a utilizar ácido lático, o pH começa a subir, aí existem outras bactérias que vão estar fazendo essa parte de deterioração, e a um certo ponto os fungos também vão começar a proliferar, né? O grande problema disso é que eles estão usando nutriente, que seria para a vaca, né? Então você vai ter uma perda de nutriente associado a isso, e você vai ver que a silagem ela começa a esquentar, né? Então você também perde palatabilidade, né? Se você chegar no coxo e ver que a dieta está muito quente, pode ter certeza que a vaca não quer comer, né? Então existe uma chance muito grande de você ter uma perda de ingestão associado a isso. E mesmo que você não tenha perda da ingestão, né? O valor nutricional menor pode estar influenciando aí a produção das vacas, né? E trazer outros problemas, né? Porque se você trouxer muitos fungos aí, muitas leveduras, né? Para a vaca, provavelmente você pode causar alguns distúrbios aí digestivos também. Pensando na compactação como um período crítico ali na ensilagem, qual seria a minha meta de, de densidade desse silo, professor? Olha, eu vou falar para você que eu vou ficar devendo na densidade, porque o que eu continuo escutando do pessoal aqui é o seguinte, né? A densidade que a gente considerava, a gente já está ultrapassado, tá? Então eu não vou dar minha recomendação para o pessoal não achar que a gente pode pegar um valor ultrapassado. Mas o que a gente tem que considerar? Eu acho que a gente tem que compactar o melhor possível, né? E a compactação é algo que é bem complexo, porque não é só você ter trator pesado o suficiente, né? É uma combinação da camada de material que você coloca, quanto tempo você compacta cada camada, né? Garantir aí que o trator, o peso dele e o diâmetro do pneu é suficiente para fazer essa compactação correta. Se a gente está falando de um silo trincheira, né? Como que compacta bem a parte perto da parede, porque é perigoso, né? Dependendo de como for a compactação. Então, assim, eu acho que são muitas partes desse processo que a gente precisa otimizar, né? E, obviamente, cada silo é um silo, né? Independendo do que você tiver de material, trator, vai variar aí um pouquinho esse valor. Mas compactar é essencial, tem que compactar bem. É, eu trabalho aqui no Sudeste, né, a época de colheita, muitas vezes, ela coincide com chuva, né? Então,
dificuldade grande aí de limpeza dos pneus do maquinário, da compactação, e isso aí vai fazer sempre uma inoculação indesejada, né? Sempre a gente acaba achando uma camada de terra ali onde deveria ter comida. Luiz, continuando o nosso bate-papo aqui, aproveitando que a gente já pontuou, poderíamos conversar um pouquinho mais sobre a barreira de oxigênio. Esse é um material novo. Quando eu comecei a trabalhar, a gente não encontrava e hoje ele já está bem mais acessível, né? Como avaliar uma boa barreira, como saber escolher, uma vez que a gente tem opção no mercado agora, como está orientando quem vai fazer a sua silagem. Essa parte da barreira de oxigênio é meio interessante, né? Não tem tanta pesquisa quanto em outras áreas, né? Como inoculante, por exemplo, né? Mas as pesquisas que existem são todas muito favoráveis, né? Qual que é a vantagem de você utilizar essa barreira, né? Você está basicamente diminuindo a quantidade de oxigênio que fica preso, né? Dentro da lona no silo. Né? Por que isso é importante? Né? Porque essa quantidade que fica preso de oxigênio permite que o micro-organismo indesejado continue fazendo sua fermentação. Né? Por isso que você pegar um silo, né, superfície, né, ou trincheira, né, se medir fermentação nas diferentes camadas, você vai ver que a camada de cima ela é sempre pior em termos de fermentação. Né? Menor compactação, tem um pouco de oxigênio, tanto que normalmente é a camada onde a gente vê um pouco de deterioração no topo do silo. Né? Não sempre, né? Mas seria o lugar mais comum da gente ver essa deterioração. Eu acho que, desse ponto de vista, ter a barreira de oxigênio ajuda muito. Né? Nas paredes do silo também, que é uma área que é bem difícil de compactar. Cada vez mais, mesmo quando você tem parede de concreto, né, a silagem corrói a parede de concreto, vai ficando coisa ali, né, vai ficando contaminação. Então cobrir ali, eu acho que é essencial também. Tá? Por isso que eu tinha feito essa colocação mais cedo. Né? Eu faço o mesmo comentário que eu fiz para inoculante. Para escolher a barreira, busca a barreira que já tem pesquisa, né, que mostra eficiência, né? Conversa com o seu vizinho, conversa com o nutricionista, né? Conversa com os outros técnicos aí e vê assim, o que vocês têm visto que tem dado resultado bom, né? Normalmente, você conversar com alguém que não vende, a opinião é melhor, tá? Por quê? Porque ele não tem interesse em te vender, né? Eu estou aqui te vendendo uma ideia, então eu tenho interesse que você acredite em mim, né? Mas eu não ganho dinheiro nenhum por vender barreira de oxigênio. Né? Quem me dera, né? Mas eu acho que a grande realidade é isso, né? É buscar material que é confirmadamente por terceiros, né? É comprovado por terceiros, né? De que funciona. Né? Cenário de alto custo, igual estamos vivendo agora, como otimizar a análise dessas forragens para estar sendo mais assertivo na formulação, Luiz? Eu acho que toda vez que a gente tem alto custo fica complicado, né? Mas assim, eu acho que análise de nutriente ela é essencial, né? Por quê? Você tem que saber a variação que tem dentro de um silo, né? Para poder fazer uma boa tomada de decisão, né? Eu acho que cada propriedade tem que criar seu próprio protocolo, né? De coleta de amostragem, de amostra para análise, né? Tem fazenda que faz isso mensalmente, tem fazenda que faz a cada 2 semanas, fazenda que faz mensal. Né? Eu acho que você vai ter que determinar o que faz mais sentido baseado aí no tipo de silo que você tem, quão rápido esse silo está movendo e assim por diante. Tá? Que é o mais importante? O mais importante é você ter acesso, né, a várias medições do mesmo silo para tomar decisão. Por quê? Porque às vezes você vem com uma análise ruim, né? E se você analisa um mês sim, um mês não, a hora que vem uma análise ruim, você entra em pânico. Né? Você assume que você tem que mudar a dieta. Né? E normalmente é a análise que foi ruim, a amostra coletada de forma errada e assim por diante. Se você coleta mais frequente, você consegue achar o erro amostral mais do que a variação no silo. Né? Então eu acho que você precisa desenvolver um protocolo baseado nisso. Tá? Mas o que eu estou falando aqui é para nutriente. Né? Para matéria seca, eu acho que o mínimo é uma vez por semana, preferencialmente 2, né? Ou mais, dependendo de quão rápido vai o silo. Né? Eu acho que são algumas formas aí da gente avaliar isso. Né? E eu acho que hoje em dia, com o uso do NIRS, né, que é uma tecnologia bem mais barato que a química úmida, né, eu acho que mais e mais a gente tem potencial de analisar mais amostras. Eu acho que o pessoal tem que ver a análise
de forragem como um investimento, não como um custo, né? Por quê? Porque vai te permitir fazer uma alteração com mais certeza, vai te permitir ter um banco de dados para definir mais para frente aí, será que eu continuo usando esse híbrido, esse manejo que eu utilizei esse ano e assim por diante? Eu acho que isso é importante também. Professor, perdas na face do silo. O que nós podemos pontuar? Eu acho que essa parte da face é o seguinte, né? A partir do momento que começou a entrar ar, é aquele problema da deterioração. Então você tem que ter um bom manejo de face, né? O que isso significa, né? Significa ter uma face limpa, né? Se você tiver um monte de buraco aí, né, todo desnivelado, você está permitindo que o ar entre por diversos locais, né? Você vai estar aumentando exponencialmente o potencial de deterioração, né? Outro problema, né? Com o crescimento das fazendas, os silos estão cada vez maiores, né? Mas o manejo de retirada está cada vez pior. Por quê? Né? Porque você não consegue tirar uma quantidade suficiente da face do silo mais. Né? E teoricamente o ideal seria uma retirada, né, 20, 30 centímetros aí pelo menos por dia, né? Por quê? Porque o ar entra provavelmente aí 1 metro por dia dentro da silagem, né? Ou seja, já a deterioração ela começa antes de você chegar no material, né? Então eu acho que esses são alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado, né? Não retirar muito material no dia anterior para alimentar hoje, por exemplo, né? Não tirar muito plástico de cima para evitar que já comece a deteriorar as partes de trás. Eu acho que tudo isso influencia nessa parte aí da qualidade do manejo da face, né, do silo. Nosso tema foi silagem de milho, né? Uma provocação, você vê alguma alternativa a médio e longo prazo a esse material? Olha, eu acho que nos locais onde a gente puder produzir milho, eu não vejo nenhum outro material que consegue competir, né? Obviamente, eu acho que depende também de muitos outros fatores, né? Mas eu acho que existem alguns locais que vão depender de outras culturas. Por exemplo, né, aqui nos Estados Unidos, se você chegar no sul ali do país, né, Texas, Kansas, Novo México, até a própria Califórnia, né, existe uma limitação muito grande com água, né? E produzir milho sem água é difícil, né? A qualidade cai, né? Então, nessas condições, uma cultura que eu acho que mais e mais a gente tem que prestar atenção, e eu até comentei mais cedo o que a gente precisa para essa cultura, é o sorgo, né? Eu acho que o sorgo ele é mais resistente, né, a problemas climáticos, né, ou condições climáticas que não são ideais para o milho, né? E eu acho que nessas condições o sorgo vai ser muito importante, né? Milheto também, eu acho que também funciona assim como o sorgo. Eu prefiro o sorgo que milheto, porque eu estou mais familiarizado com o sorgo. Mas eu acho que ambos são culturas que a gente precisa começar a prestar mais atenção, né? Porque eu acho que em algumas áreas vai ser essencial. No Texas mesmo, eu acho que muita gente já está considerando o sorgo, né? Porque eles têm muita dificuldade, né, com água, né, para fazer aquele milho irrigado. Aproveitando que o senhor também é extensionista, uma dica prática, algo mais simples e aplicável para o nosso ouvinte que é produtor, que você possa Eu acho, trazer. claro, uma coisa que a gente tem discutido muito aqui, né, é a importância do produtor testar, né, algumas coisas, né? Por que eu estou dizendo isso, né? E por favor, não me entenda errado. Eu sei que o produtor já tem milhões de coisas que eles têm que fazer numa propriedade, né? O produtor muitas vezes ele é produtor de leite, produtor de grãos, produtor de café, né? Ordenhador, eletricista, encanador e tudo mais, né? Mas assim, eu acho que você também tem que ser pesquisador. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque nada em pesquisa reflete a sua fazenda, né? E eu estou dizendo isso porque eu faço muita pesquisa com silagem. E as condições que eu tenho aqui não refletem as 5.000 fazendas que a gente tem no estado, né? Mas a sua fazenda reflete a sua fazenda, né? Então, por exemplo, você quer testar um híbrido novo? Testa um híbrido novo. Testa um campo bom e um campo ruim da sua fazenda, né? Você quer testar a altura de corte, que a gente discutiu mais cedo? Pega um campo bom e um campo ruim. Por quê? Porque daí você consegue ver dentro da sua propriedade qual que é a vantagem ou não,
né, de utilizar um manejo diferente, né? E eu estou utilizando o híbrido, altura de corte como exemplo. Isso é para tudo, né? Pode ser algum manejo novo de fungicida, fertilização, qualquer coisa associado aí, né, à produção. Eu acho que é importante o produtor fazer esse teste interno, né? Porque às vezes, né, as condições de solo, climáticas, manejo não refletem aquilo que a gente vê dentro de uma universidade, né? Não é que é inferior, muitas vezes o manejo do produtor é melhor que o nosso, né? Mas às vezes as diferenças climáticas de solo e assim por diante, né, mudam, né, a diferença, que é aquele efeito que eu falei, a interação ambiente, né, e genética, por exemplo. Qual conselho o senhor daria para os jovens aí, estudantes de zootecnia, agronomia, veterinária, que desejam especializar aí na nutrição de ruminantes ou na forragicultura? Olha, eu acho que se você quiser ser um bom nutricionista, né, é, lembre-se do seguinte, né, é muito mais do que a dieta, né, porque quando você está na graduação lá, você começa a estudar nutrição, a coisa mais legal do mundo é formular dieta, né, eu sei porque eu adorava fazer isso, né, ainda gosto, eu adoro formular dieta, né, mas é muito mais que isso, né? Você tem que entender do manejo da fazenda, né? O manejo nutricional da fazenda, a produção de forragem, né? É essencial, né? É, os diferentes tipos de ingrediente, como armazenar ingrediente, né? Isso é algo que a gente falta muito na sala de aula, eu acho, inclusive aqui. Eu não estou querendo criticar nenhum dos cursos aí, muito pelo contrário, né? Mas pensa no geral, né? Nutricionista, eu acho que provavelmente formular dieta é a menor parte do trabalho. Não continua sendo muito importante, né? Mas eu acho que tem muita coisa que você tem que focar. E foque nisso, né? Estuda isso, né? Nunca pare de estudar, né? Infelizmente, a quantidade de informação gerada por dia está cada vez maior. E eu estou dizendo infelizmente, né? Porque é muito difícil a gente se manter atualizado, não porque é ruim. Né? É muito bom que a gente tenha mais informação, mas se manter atualizado é muito difícil, né? E aqueles que se mantêm atualizados, eu acho que eles saem na frente, tá? Então nunca pare de estudar mesmo depois de formado. Tá? A gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu fico muito feliz de ter recebido um pesquisador de renome como você e orgulhoso de ter um brasileiro ocupando esse lugar onde você está hoje. Então, esse recado aqui que eu pedi foi para os alunos aí, quem almeja estar trabalhando nessa área, mas acho que era importante também, Luiz, a gente deixar um recado para quem está no dia a dia já no campo sobre essa conexão da ciência aí com o dia a dia. Não, com certeza. Eu acho que a gente que trabalha com extensão, né, o nosso trabalho principal é disseminar informação, né? Basicamente, o meu trabalho principal é traduzir pesquisa, né, em termos leigos, né, coloquiais, para todo mundo poder utilizar, né? E aqui em Wisconsin, quando a gente discute extensão, né, toda a extensão ela é baseada em pesquisa. Né? A gente realmente acredita que a informação ela tem que ser baseada em pesquisa. Né? Por quê? Porque existe muita desinformação. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Mas eu acho que o mesmo conselho que eu dei para o pessoal mais novo aí, eu dou para o pessoal do campo. Se mantenha atualizado. Né? Quem tem uma noção melhor, né? Quais são as novas tecnologias, como elas funcionam, se elas funcionam, sai na frente, né? Eu sei que o pessoal trabalha bastante, dirige bastante, tem muita coisa para fazer aí, né? Mas tenta focar em coisas como um podcast aí que você pode ouvir dirigindo, né? Para poder se manter atualizado. Professor, eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade, agradecer a tua boa vontade, abrir para você deixar um recado final aos nossos ouvintes, fazer uma propaganda aí do trabalho de vocês, um convite aos estudantes, nossos ouvintes também a conhecer o trabalho do professor Luiz Ferrareto. Eu, particularmente, fico muito feliz de poder ter gravado esse episódio. Nós já estivemos juntos, eu estudando seu material por muitas vezes, poder estar aqui te agradecendo, para mim, eu fico muito feliz
e abrir esse espaço aí para vocês fazerem propaganda do trabalho tão bacana quanto vocês têm feito. Não, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Na verdade, eu até tenho um podcast parecido aqui nos Estados Unidos, né, com o mesmo grupo, né, mas o meu é o podcast mais curto, 10 minutinhos aí de entrevista, né, que é o Black Belt, né, e além disso a gente tem uma página do Instagram, Ferrareto Ruminant Nutrition, né, para quem quiser ver um pouco mais do que a gente faz, né, a gente estuda muita coisa com silagem, né, fermentação, produção, qualidade, também estuda bastante coisa em como utilizar carboidratos, né, dieta de vaca. Então quem tiver interesse, dá uma olhada lá nas coisas que a gente faz, tem bastante informação legal, e o nosso foco, na verdade, do Instagram é o público internacional, né, internacional que eu digo fora dos Estados Unidos, não é fora do Brasil, tá? Eu acho que eu tenho mais seguidor no Brasil e outros países do que nos Estados Unidos, o que para mim é motivo de grande orgulho, porque uma das coisas que eu tenho, né, muita vontade de fazer é poder contribuir, né, com a indústria aí no Brasil também, né? Então, precisando, estamos à disposição. Professor, muito obrigado, e para quem nos escutou até aqui, não deixe de seguir o Instagram do professor Luiz Ferrareto e seguir as nossas mídias sociais e compartilhar esse episódio com algum amigo aí. Grande abraço, pessoal.